Estamos aqui com mais uma edição do Reconversa. Deveria ser a 33, mas é a 32. E a culpa é de Valfrido Vardi. Quase não teve a 33, nem a 34, nem a 35. Deixe por feliz. E eu agora estou muito feliz porque o nosso Valfrido teve um problema de saúde, gravou um pequeno vídeo do hospital, não queria mais sair de lá, fui resgatá-lo, falei, não, afinal de contas, nós temos o Reconversa para fazer, então muito feliz não de tê-lo de volta. Hoje, especialmente feliz, porque nós estamos aqui com o ministro Celso Amorim, nosso ex-chanceler, hoje assessor especial do presidente Lula para a área de relações exteriores. E nunca foi tão importante falar com Celso Amorim como agora. Eu diria até que mais importante do que quando ele era ministro, porque hoje os assuntos estão um pouco mais quentes, né, ministro? Eu acho que o senhor pegou uma fase talvez um pouquinho mais tranquila. O mundo hoje está mais cheio de riscos. Mais cheio de riscos, né? Muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. E você, deve ter entrevistas por aí tão boas quanto as nossas. Melhores, não sei. Quem é que faz isso? Os nossos entrevistados. A gente está aqui só para passar a bola e, na verdade, eles marcam os gols, não é? Ministro, obrigado. Obrigado a vocês. E a nossa primeira questão é sempre essa, o senhor fazer um Wikipedia seu mesmo sobre a sua vida, uma síntese da sua vida. Como é que começa, Celso Amorim, a trajetória e onde está hoje, rapidamente? Bom, começa com uma promessa da minha mãe, por causa da minha irmã, que estava com uma pneumonia dupla, e ela tinha, depois de 11 anos que ela já tinha de idade, naquela época a pneumonia era muito grave, né? Não tinha penicilina, foi na época da guerra, mas fiz uma promessa que se ela ficasse boa, ela ganharia um irmãozinho, que era uma reivindicação dela, e o irmãozinho sou eu. Então, nasci em função dessa realidade. Meu pai tinha sido comissário de café em Santos Sergipano, que tinha imigrado para Santos, e a minha mãe era santista, filha de imigrantes ibéricos. Enfim, e eu nasci em Santos, mas cresci no Rio de Janeiro. Gostava muito de cinema, literatura, cheguei a ser assistente de direção de 2 filmes do Cinema Novo, mas surgiu uma oportunidade de dirigir um filme muito cedo, e como meu pai não era o Luiz Carlos Barreto, que poderia me segurar no caso de eu falhar, eu acabei achando que eu devia procurar um outro caminho e virei diplomata. Isso é o começo da vida. Depois a vida é muito longa, é melhor vocês perguntarem, eu não sei. Mas depois fui presidente da Embrafilme também, já nos estertores do regime militar. Era parte do processo de abertura, eu acho que o Golbery queria. É uma época cheia de contradições. Por exemplo, nós financiamos o filme Eles Não Usam Black Tie, que termina com João Francisco Guarnieri conclamando a greve geral, e enquanto o Lula estava sendo preso, na mesma época. E a Embrafilme era do Estado, né? Então, aí saí da Embrafilme, tinha essa ligação com o cinema, eu já era diplomata, mas tinha essa ligação com o cinema, saí, voltei. Aí tem muita parte burocrática chata. Enfim, virei, um pouco por acaso, ministro do Itamar Franco, que eu fui convidado pelo Zé Aparecido de Oliveira, que era ele que... Quando saiu o Fernando Henrique, acabei sendo sucessor do Fernando Henrique no Ministério das Relações Exteriores. E, enfim, circunstâncias da vida, depois de ser ministro do Itamar, e fui embaixador na ONU, e em Genebra, em Londres, e acabei sendo convidado pelo Lula. Eu não sei nem bem a que atribuir, porque eu não conhecia o Lula, né? Quando o presidente Lula foi eleito, eu era embaixador em Londres, fiz um telegrama formal de cumprimentos e liguei para o Fernando Henrique Cardoso, que eu conhecia bem, e dizendo que ele estava de parabéns porque achava que a democracia no Brasil tinha sido consolidada definitivamente. Não foi, mas com a ajuda de muitos, inclusive de vocês, voltou. Muito bem. Eu me lembro, vou pegar um gancho aqui,
do filme Eles Não Usam Black Tie. Tem uma cena, se a minha memória me trair, isso eu me corrijo, mas tem uma cena que os operários estão protestando, tem o operário moderado que fala, calma, não é para entrar em confronto, não, a ideia não é essa. Não é? E tem o porra louca, vamos pro pau e é isso mesmo. Então os homens da ditadura aqui, mirando, aí aparece o cara da repressão e diz, não é para matar o radical, o ultra-radical, não, é para matar o moderado. Tá no filme, né? Ah, tá no filme. Tá no filme. Você lembra melhor do que eu, mas tá no filme. Então, exatamente. A cena que eu mais gosto do filme, porque tem o elemento também, assim, da solidariedade do homem com a mulher, do marido com a mulher, é o João Francisco Guarnieri ajudando a Fernanda Montenegro a contar feijão. E a Fernanda, no livro de memórias dela, no meu livro de memórias dela, diz que, graças a mim, essa cena foi mantida, porque havia aquela pressão da distribuidora sempre para diminuir o filme. É uma cena lenta, mas muito bonita. Essa cena é poderosíssima, porque ela fica catando feijão e com a expressividade da Fernanda, e aí tem a questão política, tem a questão doméstica e história dos homens na grande história acontecendo. Essa cena era incortável, né? Pois é, ainda bem que não cortaram. Mas ali o pessoal da distribuição queria cortar para tornar o filme mais... Também na diplomacia, às vezes, quem mais pensa e pondera é quem mais irrita as pessoas? Olha, é assim não, mas às vezes eu acho que na diplomacia se pondera um pouco demais, sabe? Eu acho que é preciso você... Naturalmente, a prudência é parte da diplomacia, mas a coragem, um pouco de audácia não faz mal, não. O senhor foi o chanceler mais longevo da história do país. Um dos diplomatas mais laureados no mundo e reconhecido pela sua capacidade, a capacidade de fazer de marcar uma diplomacia, um período, uma era na diplomacia brasileira. Todavia, voltando um pouquinho para o passado, e essa sua conexão com o trabalhismo, que se, obviamente, estabelece na relação com o PT, ela remonta, de alguma forma, a sua relação com o seu orientador, o Ralph Miliband, que é, de alguma forma, o criador do partido, ou um dos ideólogos do Partido Trabalhista inglês. Importante para a redefinição, ressignificação do Partido Trabalhista inglês. Tem 2 filhos que militam no Partido Trabalhista inglês. E o senhor se influenciou nessa interação intelectual com o seu orientador? Com o Miliband, certamente, foi meu supervisor, mas digamos, eu o procurei sabendo já quem era, né? Então eu tinha, enfim, resumindo, já que você perguntou sobre a minha vida, eu fiz o exame para o Rio Branco no final de 62, início de 63. Quer dizer, entrei para o Rio Branco sob a égide de Santiago Dantas, os outros ministros que seguiram, aí houve uma sucessão, Hermes Lima e Evandro Lins, mas eram todos do governo João Goulart. E terminei o Rio Branco já no período da ditadura. Então, eu passei os 5, 6 anos seguintes pensando como eu ia sair do Itamaraty. E um dos caminhos seria a academia, né? Quer dizer, estudar. Então, eu escolhi meu posto, que foi Londres, que eu tinha sido primeiro colocado, então tinha já com a ideia de estudar e, eventualmente, sair. Aí, por circunstâncias que são muito longas para contar e pouco interessantes, eu acabei não conseguindo sair do Itamaraty, eu teria que ter ficado mais um ano lá para terminar o doutorado, não terminei. E aí fiquei. Mas, sem dúvida, o Miliband foi uma das influências. Não foi a única, eu conheci naquela época o Hobsbawm pessoalmente também. Mas eu já tinha ideias, digamos, ligadas assim ao Santiago Dantas e a outras personalidades brasileiras, digamos. O senhor se filia ao PT nos anos 80? Eu me filiei ao PT, não, eu fui filiado ao PMDB. Quando terminou o governo militar, enfim, eu já tinha saído da Embrafilme, porque eu saí da Embrafilme também porque financiei um filme que também, dentro dessas contradições da história, né, que nunca é linear, eu financiei o Pra Frente Brasil. Eu já tinha financiado vários outros, como Eles Não Usam Black Tie, mas Pra Frente Brasil tocou num nervo exposto, que era a questão da tortura. E aí eu tive que sair
mereci um rodapé na coluna do Castelo, que é uma das coisas que eu guardo como uma honraria, dizendo que eu não fui compreendido, porque eu quis alargar as portas da abertura. Enfim, aí fiquei um tempo no exterior, numa espécie de exílio dourado, porque me deram um posto assim muito pouco relevante dentro do contexto do Itamaraty, mas agradável. E aí voltei para trabalhar com o Renato Archer, que tinha sido vice do Santiago. Eu não o conhecia antes, e foi por uma coincidência. Bom, aí é toda a história já muito, muito longa. Eu não me lembro exatamente a sua pergunta que me levou... Não, a minha pergunta é que em que momento da sua carreira o senhor passa a interagir no Brasil a partir dessa... Pois é, mas eu era ligado ao PMDB, eu lembrei, ao grupo do Ulisses Guimarães. Sim. Né? E tinha, por isso talvez demorei muito a ser... Eu fui promovido muito rápido a primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe, mas demorei muito a ser promovido a embaixador. Porque acho que talvez o pessoal que estava realmente no Itamaraty não tinha muita afinidade com o Renato Archer, com quem eu trabalhava. Aliás, o Mauro Vieira também trabalhava com o Renato Archer. E por sobra, assim, para mim. Mas, enfim, fui promovido, fui embaixador, e eu até comentei que eu não tinha... Eu só entrei para o PT no final do governo Lula. Ah, entendi. No final do governo Lula. Eu tinha essa relação com o MDB, aí até fui verificar se tinha ficha lá, se não tinha mais, porque não pode ter essa coisa de dupla filiação. Mas a minha ligação era mais com o PMDB. Eu comentei isso uma vez com o Dulce, quer dizer, numa reunião... Luiz Dulce, que é um dos quadros... Que é um quadro, foi secretário-geral do PT, sim. E ele estava numa reunião que eu estava explicando mais ou menos o que vocês perguntaram agora, e eu disse, eu não conhecia ninguém no PT. E ele disse assim, você não conhecia ninguém, mas o PT te conhecia. Então, quer dizer, eu acho que a minha afinidade, realmente, em termos do tipo de política que eu queria, na política externa, refletindo também uma visão naturalmente interna, essa que você falou, social, etc., era com o PT. Eu tenho uma curiosidade, ministro. Eu tenho 62 anos... as pessoas da minha geração, daí para mais velhas, o Valfrido bem mais jovem, mas bem mais jovem. De qualquer modo, já não era mais a sua era, a época já não era mais a época das tendências de esquerda, ainda que as pessoas fossem de esquerda, ainda assim, mas não era muito marcada. A tendência tal de esquerda, tal corrente de pensamento. A minha geração ainda tem isso. Eu fui trotskista até uma determinada idade e tal, e tive correntes. O senhor tinha um vínculo com um pensamento mais à esquerda ou não? Assim, é uma coisa mais humanista, porém não vinculada a um pensamento? Eu não fui de carteirinha de nenhum partido, a não ser quando entrei para o PMDB. O Renato Archer foi uma pessoa com que eu trabalhei com muita proximidade e teve muita influência. Mas eu acho que também tinha voltado para uma visão democrática e nacionalista. Tanto assim que eu entrei para a Embrafilme, era governo Figueiredo ainda, né? Era governo Figueiredo, mas saí por causa do filme Para Frente Brasil, porque eu defendendo a liberdade de expressão, na realidade. Então, eu juntava esse aspecto, digamos, da minha ligação com a arte, com a criatividade, que tem sempre a ver com... Eu, embora tenha sido um burocrata da criatividade, eu nunca não cheguei a fazer, fiz assistente de direção, mas não cheguei a fazer nada. E também com um lado nacionalista na política externa, né? Nacionalismo no melhor sentido da palavra, eu acho que era... Porque, digamos assim, eu despertei para a política internacional nesse período, Santiago Dantas... E antes até de resolver fazer o exame para o Rio Branco. Eu estava ainda no cinema, uma coincidência interessante, já que vocês querem coisas curiosas, é que a última cena do filme Cafajestes, da qual eu fui assistente... Dançando na... Tem essa cena famosa, eu fui a pessoa que entregou a toalhinha para... Para Norma Ben? É o ponto alto da minha vida profissional. No frontal. Mas, enfim... O primeiro no frontal. A cena final é o Gesto Valadão, que era o Cafajeste maior, se afastando do carro, e tem um noticiário, e no noticiário, não fui eu que coloquei isso, mas eu acho que é uma coincidência interessante, no noticiário, a principal notícia é a atitude do Santiago Dantas, Brasil se recusando a votar a favor da suspensão de Cuba da OEA. Então,
As coisas são assim na vida, a gente não sabe bem, mas eu tinha essa ligação. Voltando ao Miliband, meu desejo era... Na realidade, eu queria mais me dedicar, talvez, à vida acadêmica, como uma coisa política, que era para onde alguns dos meus amigos foram, as pessoas que eu admirava, mesmo mais velhas que eu, Fernando Henrique, porque eu tinha muita admiração, tinha amizade com ele e tudo, embora tenha discordado de muitos pontos, mas concordado com outros. Sobretudo essa defesa da democracia que ele fez. Enfim, é por aí, mais ou menos. Quando a gente olha para a história da diplomacia brasileira, as várias épocas ou eras da diplomacia brasileira, nós vamos ver protagonistas e alguma correlação entre a chancelaria e ideologias próprias de cada momento. Todavia, nunca se viu um Itamaraty tão ideologizado quanto durante o governo Bolsonaro. O senhor pensa dessa forma? Ou seja, aquele momento representa uma discrepância, uma anomalia no comportamento da nossa diplomacia? Sim. Bom, acho que essa coisa de dizer que não... Ideologia sempre existe, claro, né? De alguma maneira, isso é parte. Mas, digamos assim, levada ao extremo e, digamos, a irracionalidade, eu nunca tinha visto. Assim, eu devo dizer, mesmo no período do governo militar... Azeredo, Silveira... Guerreiro, foram ministros. O discurso do Figueiredo na ONU, em 82, se eu não me engano, que andou circulando pelas redes, né, logo depois do discurso do Bolsonaro, um discurso não estadista comparado com o que o Bolsonaro fez. Parecia discurso do Nasser, ou sei lá, falando da importância, não sei se ele usa a expressão terceiro mundo, mas que os países em desenvolvimento têm que se unir, etc. Então, essa era uma tradição. No governo militar, o Geisel fez uma boa política externa com o Silveira, e o Itamaraty agiu profissionalmente. Eu acho que o único momento que eu me lembro do Itamaraty agir de maneira não profissional, não em função dos seus próprios quadros, mas do ministro e do presidente, foi nesse período. O Brasil esteve entre os primeiros países a reconhecer a independência de Angola e Moçambique, por exemplo. Foi o primeiro. Primeiro país, né? De Angola. Angola foi o primeiro, isso. Era o governo militar, isso. Governo Geisel. Eu trabalhava no gabinete, assessoria de planejamento do Silveira, não tive muito a ver com isso, mas é uma época importante. Dois embaixadores muito importantes foram Ovidio Melo, que era o representante de Angola, e Ítalo Zapa, chefe do Departamento da África. O Brasil foi o primeiro país, antes de Cuba, antes da União Soviética, a reconhecer o governo marxista-leninista, assim proclamado, do MPLA. Em Angola. O Movimento Popular de Libertação de Angola era claramente um movimento marxista-leninista e ponto, não tinha aliado dúvida. Da União, não era nem aliado da China, a China apoiava outro movimento, mas era aliado de Angola, da União Soviética e de Cuba. Agora, eu acho que o Geisel tinha uma visão estratégica que ele, provavelmente ainda de um outro período de formação militar, mas também por ter sido presidente da Petrobras. Eu acho que isso se formou e se consolidou mais. Hoje, a Angola fornece petróleo ao Brasil também. Hoje, eu nem sei se tanto, porque o Brasil também está produzindo muito mais. Mas é um aliado estratégico do Brasil. Não é à toa que a primeira visita bilateral do presidente Lula à África agora foi a Angola. Ministro, quando o senhor foi ministro propriamente, a gente chama de ministro sempre a praxe, o cargo mais alto ocupado por quem está sendo entrevistado, desde que não tenha cargo agora. O ministro pode chamar de assessor. Não faz. O senhor é ministro, até porque o senhor é ministro mesmo. Celso. O senhor, quando ministro, se falou muito da política sul-sul, da diplomacia sul-sul. O Brasil querendo diálogo sul-sul, os países do sul, os países do hemisfério sul. Isso foi muito criticado por isso. É provável que eu também tenha criticado, aqui e ali. Tudo bem, a crítica é livre, faz a gente pensar. Estamos conversando. E hoje se fala do sul global. Hoje o sul global é uma expressão que não é do Brasil. Quer dizer, por aqui nós falávamos da diplomacia sul-sul, e hoje o sul global é uma expressão da imprensa internacional, da política externa, mundo afora, enfim. O senhor se sente de algum modo vingado com isso? Eu não tenho essa preocupação. É uma brincadeira, claro. Eu acho que, digamos, demonstra que a gente tinha um ponto, né, na fazer a política. Então, vai lá, o senhor acha que enxergou antes? Pronto. Nós chegamos...
Eu acho que muitas coisas que hoje todo mundo aceita e admite, e não tem nem discussão. Eu acho que mesmo, por exemplo, pessoas mais conservadoras e tal, quando você fala dos BRICS, eles admitem a importância e a força dos BRICS. Aliás, o mundo inteiro tem essa preocupação para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso foi uma criação, em grande parte, nossa, né, do presidente Lula. E se eu for ver o discurso de posse do presidente Lula, em 2003, ele dedica uma página e meia, mais ou menos, seria uma página e meia, 7 minutos, talvez ou pouco menos, a política externa, e um dos pontos que ele fala é buscar o entrosamento, a cooperação e, enfim, a boa coordenação com os grandes países em desenvolvimento. E ele cita, são exatamente os BRICS. O Brasil, obviamente, né? Rússia, Índia, China e África do Sul. O que é esse Sul global? Então tem uma coerência, eu só quero chamar a atenção para esse ponto, que é uma coisa... Eu participei já de vários governos, participei do governo Itamar e outros governos em várias posições. Eu acho que é uma coisa impressionante, na minha opinião, é como a política externa que o presidente Lula realizou está programada no discurso de posse dele. Claro que houve fatos que motivaram e que o próprio BRICS também, ele nasceu até antes, na realidade, mas a importância dele aumentou muito com a crise financeira de 2008, né? Para quem está acompanhando e eventualmente não sabe, assim, uma leitura rápida. O que é esse Sul global de que tanto se fala? Bom, eu acho que nós tínhamos consciência de que... Veja bem, da primeira vez que eu fui ministro com o Itamar, o Brasil entrou para o Centro-Sul, que tinha sido criado lá pelo Nyerere, e depois ficou meio morto, acho que não ratificaram o acordo, só foi ratificado no governo Lula. Então, quer dizer, a gente tinha uma noção da importância. Veja bem, quando você está falando do Sul global, o que você está falando? Você está falando da América Latina, especialmente América do Sul. Você está falando de África, que é importantíssimo para o Brasil, mas o brasileiro não gosta, muitas vezes, o brasileiro da elite, se reconhecer como africano, que nós somos em grande medida. E está falando de Ásia, que inclui China e Índia. Então, quando você junta essas coisas todas, que o Brasil percebeu, porque não é com o rompimento com outros, mas entendendo que isso é muito importante. Você vai para mais de 1/3 da humanidade. Então, é isso. Você veja, China e Índia junto dá quase metade da humanidade. 3,5 bilhões. 3 bilhões. Ministro, o senhor, quando foi ministro das Relações Exteriores no governo do presidente Lula, os 2 mandatos do presidente Lula, viu um mundo mais, como disse o Reinaldo, menos beligerante. Talvez um pouco menos beligerante ou com uma beligerância menos perigosa. No sentido da sua possibilidade de escalar para conflitos globais, inclusive. Nós estamos vivendo 2 guerras que preocupam a humanidade, né? Uma na Ucrânia e a outra no Oriente Médio, em Israel. Não serão essas guerras uma consequência do desaparecimento das franjas do que o pai da geopolítica, o Halford Mackinder, chamou de Heartland, quando se referia à Rússia e os países... A Eurásia, de certa forma. O desaparecimento desses países com a queda do Muro de Berlim, enfim, com o desaparecimento da União Soviética, fez com que a OTAN chegasse à porta da Rússia. E, de certa forma, levou a uma ruptura, uma rescisão do Tratado de Yalta, que foi celebrado no final da Segunda Guerra Mundial entre os países vencedores. Nós estamos vivendo agora um novo momento, um momento pré-Yalta, ou seja, nós não estamos vivendo um multilateralismo muito parecido com o que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial? Olha, você sempre pode encontrar semelhanças e diferenças, né? Eu acho que... Mas eu vou fazer... Desculpa, eu talvez não responda diretamente a sua pergunta, mas vou fazer um comentário. O mundo que a gente encontrou, digamos assim, no governo Lula,
o primeiro governo Lula, claro que era um mundo que tinha desafios, tinha ALCA na área econômica, os desafios eram principalmente econômicos. Não, houve a invasão do Iraque, que nós condenamos, mas não chegavam a abalar o conjunto do sistema. Então, nós achávamos que era possível passar de uma certa unipolaridade benigna, mais ou menos benigna, porque não é totalmente, mas aceita, digamos, do pós-Guerra Fria, para uma multipolaridade também aceita. Quer dizer, eram concepções diferentes, eram atitudes diferentes, mas não previa que fosse passar pelo choque que nós temos passado hoje. Claro que as coisas foram mudando, a rivalidade com a China também aumentou, enfim, há muitos outros fatores. Mas eu diria que nós hoje vivemos um momento especialmente perigoso. Especialmente perigoso. Uma pessoa da minha idade, que viveu também a crise de Cuba, ainda, enfim, já no início da idade adulta, aquele momento foi uma ameaça terrível. Mas não estaríamos aqui hoje conversando se tivesse aí. Mas, de alguma maneira, era mais controlável, porque eram dois homens. Era o Kennedy e o Khrushchev. Né? E tinha um telefone vermelho. E eles, mais ou menos, já tinham feito todos os jogos imagináveis, do pensando o impensável, etc., do Herman Kahn, mas o Kissinger com aquelas ideias. Então, hoje, eu acho que você tem um potencial grande de conflito, evidentemente. A Rússia está envolvida num conflito maior arsenal nuclear, né? Mais ou menos parecido com os Estados Unidos. É maiorzinho. Mas também não precisa tanto, né? Não precisa. Não, mas você tem, por exemplo, com o conflito envolvendo também essa junção dos dois conflitos, o que traz à cena muitos outros atores também, fazem com que a situação seja muito menos previsível. Por isso é que a ênfase nossa, do presidente Lula, tanto num caso como o outro, é voltar à paz. É a paz. As pessoas esquecem que a paz é muito importante, mas a paz é fundamental. Quando eu saí do Embrafilme, por causa do Pra Frente Brasil, eu dizia liberdade é como ar, né? Que você só sente quando falta, importância é quando falta. Mas a paz também. Então, há um risco enorme de um conflito que se alastre. Aliás, um dos propósitos do presidente Lula de conversar com tanta gente, com tantos atores, né? A pessoa fala, mas você conversou com o Irã? Tem que conversar com o Irã, porque se você não conversar com o Irã, com quem que você vai conversar na hora que se o conflito chegar por lá? Digamos que a gente tenha... Não quero supervalorizar o que a gente pode fazer, não, mas se você tiver que conversar, é preciso segurar o Hezbollah, por exemplo, né? Com quem que você vai conversar? É com o Irã, entendeu? E também, aí você tem que ouvir o lado deles. Com quem nós temos brasileiros que estão lá em Gaza. Gente... Eu falo frequentemente com o nosso embaixador junto a Ramallah, porque nós não temos relações diretas com Gaza, mas frequentemente ele diz, olha, o meu contato, que é o contato? Tem que ser alguém do Hamas, porque quem tem... Se não tivesse esse contato, os brasileiros que hoje estão perto da porta, já ainda é uma complicação, estão perto da passagem para o Egito, eles não teriam saído nem do lado norte de Gaza, que foi o mais bombardeado. Entendeu? Então, as coisas... O mundo não é tão simples. A gente condena o ato terrorista, mas a gente tem que ter... Tem que saber manter o diálogo. O senhor, já que o senhor fez menção sobre esse tema da guerra em Israel, né, do conflito, a conflagração em Israel, há um histórico longo de conflito israelo-árabe nessa região, mas talvez este último seja diferente de todos os outros, o senhor não acha? Não se trata mais apenas de uma questão que gravita nos interesses antagônicos entre árabes e judeus, ou árabes e israelenses? Nunca foi só entre eles, né? Sempre envolveu... O Nehru já dizia que, enfim, isso não quer dizer que você não tem que ter o Estado de Israel, a gente defende a existência do Estado de Israel. Oswaldo Aranha foi o criador, há uma continuidade nisso. Achamos que o Estado de Israel tem direito à existência, condenamos esses atos terroristas. Agora, é um aliado do Ocidente ali, uma cunha, digamos assim, no mundo, que naquela época chamava os países neutralistas, no Oriente Médio. E, então, sempre houve muito interesse ali perto. Israel, especificamente, não tem, mas ali a área de petróleo, a área de... Mas se nós olharmos, por exemplo, para a guerra do Yom Kippur, dos anos 70,
Os Estados Unidos tentaram, pelo menos tentaram, uma certa posição de neutralidade por conta da relação com a Arábia Saudita e da necessidade de petróleo. Sim. Hoje, a posição americana é 100%, como nós vimos com o veto à proposta brasileira levada ao Conselho de Segurança, a relação dos Estados Unidos com Israel é uma relação inquebrantável. E não é uma relação de mediação, como foi outrora nos anos 70. Ela ruma para uma aliança indissolúvel. Sim. O próprio Biden diz isso, na verdade. Uma aliança indissolúvel justamente por conta do interesse, talvez não do envolvimento, mas do interesse da Rússia nessa guerra. Olha, eu não sei, talvez, mas não sei se é por isso só. Eu acho que, digamos, os americanos sempre tiveram um pouco, né? Nós temos muita simpatia por várias coisas. O governo Biden, o presidente Lula participou com ele, né, os dois apenas, num lançamento de uma iniciativa importante sobre a questão do trabalho. Nós respeitamos muito como a maneira, e acho que foi muito positiva a maneira como os americanos se posicionaram em relação ao nosso processo eleitoral. Sim. Aqui, né? Então, há várias coisas positivas, eu preciso dizer isso. Eu mesmo, que eu já fui ministro da Defesa, a ação afirmativa que os americanos tiveram em relação a negros, mulheres, é um exemplo, apesar dos problemas que também existem lá. Mas o que eu acho é que há eu já disse outro dia, mas eu repito, acho que está precisando um Kissinger na política externa americana. Alguém que veja mais o mundo também como uma ordem global. Uma ordem global que ajuda a manter a paz, mas que presume uma certa tolerância em relação a outros regimes. E o que eu sinto hoje nos Estados Unidos, sou amigo de várias pessoas lá, me dou com eles, comento isso com eles até, é um espírito de cruzada. É um espírito de cruzada, nós somos o bem e nós vamos ajudar a, se não acabar, digamos assim, mudar o mal. E as coisas não são bem dessa forma, né? As coisas são mais complexas. Voltando ao seu ponto, que você falou que eu acho absolutamente correto, havia um equilíbrio, mesmo depois do pós-Guerra Fria, uma espécie de autocontenção da OTAN. Logo, houve até Aliás, fez parte do acordo. Fez parte dos acordos gerais, houve promessas e compromissos em relação ao fato que a OTAN não iria avançar nem sequer um centímetro, uma nente, na realidade, em inglês, mas enfim, em português não se diz uma polegada. Não avançaria uma polegada se os russos aceitassem, naquela época ainda era a União Soviética, ainda era quando aconteceu, se a União aceitasse a reunificação da Alemanha. E o que se viu, foi o contrário, foi a expansão contínua da OTAN. Tentaram chegar até a Geórgia, lá na outra ponta. E essas coisas são delicadas, porque é que nem a história quando você fala da Palestina e Israel. Você fala das causas profundas, parece que você está justificando. Isso. Não estou justificando a guerra da Ucrânia, porque não pode haver invasão. Isso é contra a Carta da ONU, é contra o direito internacional. E o Brasil condenou. Tem que encontrar outras formas de fazer. Agora, se você vai ver o que provocou essa... Porque, para mim, é um pouco espantoso, porque até quando o Brasil esteve envolvido lá na declaração de Teherã, você criticou muito, aliás, na época também, Foi. Mas tudo bem, eu acho que é bom, faz a gente pensar. Quando o Brasil e a Turquia estiveram envolvidos nisso, a Rússia e os outros membros permanentes não quiseram saber, eles apoiaram a linha norte-americana. E falava-se entre o Lavrov e a Hillary Clinton de apertar o reset button, quer dizer, para aproximar. Então, essa radicalização depois é surpreendente. Mas eu queria dizer o seguinte, né, corroborando o seu ponto e sem me estender muito, o pai da teoria da contenção, que foi o que, digamos, amparou a containment, que digamos assim, que foi a grande guarda-chuva ideológico, se você quiser, ou filosófico, ou político, estratégico, sei lá, da Guerra Fria, que era o George Kennan, que era o embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, que ele advogava uma teoria de não agredir, era conter. Né? E foi isso que ele, já quase centenário, mas 90 anos mais ou menos, condenou a primeira expansão da OTAN, que já era a República Tcheca, Polônia e Hungria. Isso. Depois foi mais, que eram os países aliados da Rússia, satélites, se quiser. Mas aí depois entrou dentro do que era a antiga União Soviética
países bálticos. Olha, não houve quase reação da Rússia. Vocês devem ter reclamado, não sei, mas olha, não me chamou a atenção. Eu era ministro, estava aí em 2005, 2004, 2005, não me lembro de ter sido uma grande tensão. Agora, quando chegou na Geórgia, onde nasceu Stalin, aliás, e na Ucrânia, onde nasceu Khrushchev. A Geórgia passa a linha ali e vai pegar lá adiante. Então, eu acho que, digamos, por isso que eu acho que quando se fala do conflito da Ucrânia, e volto a dizer, está errado, não pode agredir, pacta sunt servanda, quer dizer, os tratados têm que ser respeitados. Agora, se você vai procurar uma solução, você não pode desconhecer que há um conflito que não é só Rússia e Ucrânia, que é Rússia-OTAN. Por que, a seu juízo, há tanta dificuldade em se sopesarem as coisas e em fazer ponderação? Por que isso que o senhor está dizendo? Mesma coisa agora na guerra do Oriente Médio. O Thomas Friedman pode lembrar, desde o primeiro texto, sendo Thomas Friedman um dos jornalistas mais influentes do mundo, judeu, que escreve no jornal mais influente do mundo. Ele lembrou, desde o primeiro texto, a questão dos dois estados e a atuação desastrosa do Netanyahu. O Haaretz fez o editorial no dia seguinte ao ataque e disse: o culpado é você, Netanyahu. Agora, fora assim, desse universo, então, de a pessoa ter quase um salvo-conduto, já que eu sou judeu, eu posso fazer a crítica. Se você não é, você não pode. Não é? Mesmo sendo como eu sou, e um defensor do Estado de Israel desde que eu... Claro, somos todos. Como não? Né? E acho realmente o Hamas, eu leio lá o estatuto, diz, segundo item, destruir o Estado de Israel. Finalidade. Está lá, transcreve um dos textos sagrados do Islã, que diz: cada pedra e cada arbusto dirá: há um judeu atrás de mim, venha destruí-lo. Está lá, né? E só a árvore dos judeus é que ficará silente, não dirá, mas as outras árvores todas denunciarão. Então, sim, e tudo isso foi dito. É claro que a prática é terrorista, obviamente. Né? Agora, por que é tão difícil haver essa outra ponderação? Então, Putin, eu acho Putin horroroso. Putin tem concepções detestáveis de mundo. Mas é verdade que a OTAN chegou ali na beira dele. Também é verdade. Não, é verdade. E depois, eu acho que o discurso que nós, o presidente Lula, sobretudo, mas nós seguimos, é acentuar a questão da paz. Não adianta só você falar que ficar eternamente condenando. Nós condenamos e repetimos a condenação. Mas o objetivo nosso, acho que de países que querem ajudar, é ver como é que se pode chegar à paz, como é que você pode ter um diálogo, sem desconhecer o que houve de errado. E eu ficava muito assustado quando via, isso agora até que madurou, vamos derrotar, chegaram a dizer, políticos importantes, sim, ou o secretário de Defesa norte-americano, vamos não só derrotar a Rússia, alguns falaram até destruir, mas digamos, vamos ficar não derrotar. O que vem depois? O que vem depois? Não é? Quer dizer, tivemos, eu não sei, não quero nem especular, mas, por exemplo, teve esse grupo aí, esse grupo Wagner. Você derruba o Putin, vem um grupo Wagner e põe as mãos em armas nucleares? Não, sabe, vamos ter um pouco de bom senso. Eu acho que, digamos, a integridade da Rússia, claro que é respeitada as outras nacionalidades, e isso já não vai ter volta mais, mas sempre fez parte do concerto europeu. É parte do concerto europeu. E cada vez que se procurou romper esse concerto, houve consequências graves. Então, aliás, eu rezo todo dia para o cardiologista do Putin, está sempre em dia ali, fazendo... Porque é exatamente pode isso. Ser pior. Pode ser muito pior. Tem um texto, eu já disse várias vezes, mas provavelmente as pessoas não ouviram no seu programa, não são as mesmas pessoas que devem ter ouvido. Tem aliás, não é nem um texto, era uma conferência falada, deve ter sido escrita, em 52, pelo Arnold Toynbee. É um grande historiador, sim, como todos nós sabemos, talvez. Depois o Hobsbawm, acho que também apareceu. Era o maior historiador britânico, considerado o maior historiador do mundo. Estudou tudo, da Grécia e tudo mais. Da Grécia clássica, né, o helenismo, etc., até a história moderna. E ele tem uma conferência de 52 na BBC, mostra o alto padrão da BBC como emissora,
em que se chamou A Rússia e o Ocidente. Eu li isso quando eu era fim de adolescência, porque foi transcrita depois. E eu fui reler agora. E o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, a Rússia, Stalin é detestável, a Rússia tem tais e tais defeitos e tal. Agora, olhando para a história, que ela tem preocupações legítimas de segurança, tem. Né? Porque desde os cavaleiros teutônicos, passando lá pela aquele confederação que teve lá, lituânico, não sei quem, estou falando da história, né? Não estou falando nada dos países atuais. E Napoleão e Hitler. Então, eles têm preocupações legítimas. Então, como é que a gente concilia o direito da Ucrânia de existir dentro das suas fronteiras e sendo respeitada, etc., com essas preocupações legítimas, digamos, a que se referia o Toynbee? Através da negociação, não trazendo a Ucrânia para a OTAN. Você só aumenta a vulnerabilidade da OTAN, como, aliás, já ocorreu, com a perspectiva de entrar para a OTAN. Então, eu acho que isso, eu falei do Kennan, mas o Kissinger também disse isso, repetiu. Disse claramente. Claramente. E não são pessoas de esquerda, não são pessoas que simpatizam com a Rússia. Isso hoje, o senhor falou sobre a pluralidade, a questão de reconhecer o outro, a ideologia do outro, não tem de passar para o outro. Estamos falando do cara que aproximou os Estados Unidos com a China, nada menos do que isso. Exatamente. Não é? Aliás, eu estou lendo agora, eu devia ter lido há mais tempo, né? Estou confessando agora que só agora estou lendo o livro dele sobre a China, que é exemplar. Tem muita coisa ali que eu não concordo, mas a análise é exemplar da necessidade da convivência. Você não está dizendo que tem que conviver com o outro. Você não vai conviver consigo mesmo ou com o espelho de si mesmo, nem na vida individual, nem das nações. Os países são diferentes. Você pode gostar ou não gostar, você pode criticar. Eu não quero o modelo chinês para mim, não quero, tudo bem. Mas você vai querer, digamos, fazer da mudança do regime. É que ele diz que os neoconservadores colocam a mudança de regime no centro da política externa. Isso não dá certo. Eu vou falar, não é o ministro. Eu acho que a Rússia nunca vai entregar a Crimeia, mas, a não ser que a Rússia acabe. Como ela não vai acabar? Porque ela tem estoque nuclear para acabar com o mundo antes, e várias vezes, né? Não precisa, né? Não vai, porque a maioria ali é russa, porque é a segurança da frota do Mar Negro, porque era russa aquela área e foi o Khrushchev, acho que falou, não, então é da Ucrânia. E porque é a soleira da porta. É a soleira da porta, como acho que não vai sair. Khrushchev era ucraniano, né? Khrushchev era ucraniano. Nem era perto, né? Então, alguns quilômetros ali. Não, do ponto de vista do território, né? Assim como acho que não sai nem do leste da Ucrânia. Né? Agora, eu posso achar isso, posso falar isso. Quando o presidente Lula vocalizou, mesmo que a título de exemplo, precisa ver se devolve a Ucrânia, não devolve a Ucrânia, a Ucrânia ou a Crimeia, aí não se esbarra um pouco? Para quem está falando em paz, não é melhor só falar em paz e pronto, sem considerando os outros? Não, há momentos e momentos, né? Quer dizer, eu acho que uma dose de realismo vai ser necessária, mas eu acho que quando as pessoas falam, vocês falam em paz, mas qual é o plano? Eu falo, mesmo que eu tivesse um plano acabado, eu não recomendaria ao Lula apresentá-lo, porque não há disposição no momento de negociar. Então, o que você tem que, acho que, fomentar é essa negociação. Eu não sei qual é o resultado da negociação. Você vai ter que juntar muitas coisas e muitos princípios, alguns deles contraditórios. Por exemplo, 2 princípios essenciais das relações internacionais. Um que eu acho que é talvez mais citado no caso e que é absolutamente fundamental é a integridade, 2 na realidade, a integridade territorial dos Estados e a renúncia ao uso da força. São bases da ONU. Mas também tem um outro princípio que é a autodeterminação dos povos. Então como é que você vai conciliando isso? A argumentação que foi usada para justificar a ação da OTAN e dos Ocidentes em geral em relação ao Kosovo é a mesma que o Putin está usando com relação à Crimeia. Então tem que ter uma certa dose de pragmatismo, quer dizer, também, naturalmente, com noção do que é justo. E a diplomacia não faz com absolutos, se faz com relativos. Né? E eu acho que você às vezes tem que combinar. Às vezes vale a pena você lembrar o princípio e às vezes você tem que ver o que é prático. Né?
Então, essa é a situação. Deflagrada a guerra em Israel, com aquele abjeto ataque do Hamas, a festa, enfim, o presidente Lula vocalizou prontamente um repúdio a tudo isso e disse: Hamas é um grupo, se não disse na primeira hora, disse logo. Não, ele disse que é terrorista, mas não citou Hamas. A imprensa brasileira inventou que ele não tinha citado. Ele disse que o ato era terrorista. E na resolução que o Brasil apresentou, fala que são Hamas, condena os atos terroristas do Hamas. Aliás, hediondo os atos terroristas. Todavia, quando eu estive em Israel, eu pude perceber no diálogo com os israelenses um certo ressentimento em relação à esquerda brasileira, em razão de uma preferência da esquerda brasileira pela Palestina, pela causa palestina. E isso é curioso, se a gente remontar para a origem de Israel, no final do século XIX, nós vamos ver que Israel começa com assentamentos de judeus que vêm do leste europeu, países com forte inspiração socialista e comunista, e que começam a criar comunidades num contexto de ampla coletivização da propriedade. Ou seja, os kibbutz... Então, uma coisa mais comunista que já existiu, que eu saiba, é o kibbutz, mais do que qualquer coisa na União Soviética. Você lê um livro do Amos Oz, que é um grandíssimo escritor. Exatamente. Né, que eu acho que merecia ter ganhado o prêmio Nobel, que talvez não tenha ganhado até por algum preconceito, não sei. E ele descreve a vida nos kibbutz, é uma vida socialista. E os kibbutz aparecem antes mesmo da fundação do Estado de Israel. Eles precedem, né, do ponto de vista lógico, não talvez da forma como se tornaram depois da criação do Estado, mas aqueles assentamentos precedem a criação. E não há nada mais progressista do que aquilo. Por que essa visão e por que essa preferência que de fato existe? Eu acho que é uma solidariedade natural com o oprimido. Hoje em dia, quer dizer, eu acho que na origem, né, é muito curioso, porque a União Soviética, junto com os Estados Unidos, votou a favor da criação do Estado de Israel. O Reino Unido é que foi contra. Não me lembro se se absteve ou foi contra, mas não apoiou. Então, com essa visão, talvez que, inclusive, você falou do Trotsky, mas quantas pessoas de esquerda eram de origem judaica? No Brasil, Marx. Inclusive. O Marx, depois mas digamos na fundação mesmo dos comunistas no Brasil. E tal. Eu acho que a questão é mais essa, dos oprimidos, quer dizer, Os judeus não são, por excelência, também os oprimidos? Não, sim, mas hoje em dia, eu fui lá várias vezes. Eu fui a Israel 5 vezes. O Lula foi o primeiro presidente brasileiro a Israel, preciso lembrar disso. Não foi o Bolsonaro, apesar das camisetas que a gente vê por aí. O Lula foi o primeiro presidente brasileiro a Israel. Eu fui 5 vezes, as 5 vezes que eu fui, e depois eu fui numa outra circunstância, mas assim, quando era ministro, 5 vezes a Palestina, a Cisjordânia e 5 vezes a Israel. Nunca entrei em Gaza porque o governo de Israel não deixava. Eu, como ministro, enfim, eu não facilitava, inventava, nunca dizia que não podia, mas criava situações que tornassem difícil. Mas e eu via a negociação de paz tendo, depois, sobretudo, a Conferência de Anápolis, nos Estados Unidos, com uma possibilidade de avançar. Uma pessoa que nem era do Partido Social Democrata, do socialista, do Shimon Peres, era do Likud, o Olmert. Ele queria negociar, mas ele sabia e entendia, eu acho, que a melhor maneira de neutralizar o Hamas era atendendo às reivindicações da autoridade palestina no que elas tinham de justo e de normal e previstas desde o início no famoso mapa do caminho. Isso não aconteceu, isso foi piorando. Foi piorando. As invasões de Gaza ocorreram com mais frequência, os ataques eram, muitas vezes, não estou defendendo o que possa ter sido feito lá pelo Hamas, mas as reações muitas vezes desproporcionais. No Líbano também. Eu estive lá e vi o Líbano, a guerra, em teoria, era contra o Hezbollah, mas atingiu muitas outras pessoas. O sul de Beirute foi totalmente destruído na guerra. Acabou, inclusive, unindo os cristãos ao Hezbollah em muitos aspectos. Pois é, e que aí vai fortalecendo. Como, digamos, a humilhação constante a que foi submetida a população da Cisjordânia fortalece o Hamas. Hoje, se houver uma eleição, eu não digo hoje só depois do ataque, não, estou falando, digamos, 1 ano atrás, ou 6 meses atrás, se houver uma votação
Na Cisjordânia, o Hamas ganha, segundo as pesquisas. Porque o que eles dizem é que a autoridade palestina não consegue nada, que cada dia vai perdendo terreno e não reage. Enfim, e não é que ela tenha como reagir. A comunidade internacional... Esse negócio de comunidade internacional é muito relativo, né? Eu, quando fui embaixador na ONU, eu dizia, o americano e o britânico entram numa salinha, quando eles saem, dizem, a comunidade internacional decidiu isso. Às vezes com o francês, mas nem sempre. No caso do Iraque, não tinha. Então... O francês nem precisaria dos dois, ele falaria assim, nossa comunidade internacional. Enfim, então eu acho que era necessário isso, quer dizer, uma pressão maior para que a autoridade palestina, que não é revolucionária, que aceita a existência de Israel, que é aliada em grande medida também de muitos países ocidentais, e o Brasil também, que reconheceu o Estado palestino na pessoa do Mahmoud Abbas e da autoridade palestina. Então é preciso que desse força à autoridade palestina, para eles mostrarem que há um caminho pacífico, legal, tolerante, que aceita dois estados, e isso foi sendo, na prática, negado. Antes que vai ter alguém... Volto a dizer, só para terminar, tudo isso que se diz é muito perigoso, porque parece que você está justificando. Não estou justificando, mas é preciso... Mas era uma parte que eu ia fazer. O senhor repetiu aí o que o Thomas Friedman escreveu no artigo dele, que ele disse o seguinte, eu quero saber o que vai acontecer depois. Israel diz, vou destruir o Hamas. Bom, primeiro nós podemos botar todos os asteriscos aí. Você pode matar todos os militantes do Hamas, a questão é saber se você destrói uma ideia de Hamas. Aí o Thomas Friedman tratou disso aí que o senhor está falando. É a autoridade palestina que vai governar Gaza depois, mas qual autoridade palestina? Essa que Israel humilha todos os dias? Pegue a ocupação da Cisjordânia nos acordos de Oslo e pega a ocupação da Cisjordânia agora. É uma humilhação constante. Constante. Não, e vai diminuindo. Quer dizer, quem é que vai... Foi diminuindo. Olha, abriram uma pessoa que nem era do partido lá do Mahmoud Abbas, uma das últimas vezes que eu visitei lá, ainda no governo do presidente Lula, abre um mapa e diz assim, mas o Estado de Palestino aqui ficou inviável. Você não consegue comunicar com a outra. De Ramallah, que é o centro, seria na prática a capital, mas eu não falo que é a capital, porque a capital é Jerusalém, mas enfim, que é o centro administrativo, você vê, eu não sei, 5, 10 quilômetros, você vê da janela já um assentamento israelense, que esse eu não via a primeira vez que eu fui a Ramallah. Então a situação vai piorando. E aí é muito difícil. Assentamentos que continuam. E os aliados do Netanyahu dizem abertamente que não vem a possibilidade. Eu acho que houve também, aí já uma análise, não sei, houve, digamos assim, uma direitização no governo de Israel, não só o Netanyahu, mas eu acho também, porque hoje em dia tem até pessoas dos assentamentos no ministério, no parlamento, né, que têm uma visão mais dura, e que torna a negociação mais difícil. Essa direitização do governo de Israel contribui, de alguma forma, para a revivescência de um antissemitismo de escala global, que se une, de alguma forma, à extrema-direita ou à direita alternativa, que viceja mundo afora? Paradoxalmente, não, né? Porque a extrema-direita neonazista aproveita isso para demonstrar o seu antissemitismo. Sim, é isso que eu estou falando. Uma expansão perigosa. Matando rabinos. Uma expansão perigosa do antissemitismo. O que falta... Mas é uma coisa contraditória, né? Porque direita lá... E aqui, a expressão máxima da contradição com o bolsonarismo. É que lá é direita. O que pipoca mundo afora é uma direita alternativa. Nazista. Que para virar nazista... só precisa se acoplar com o antissemitismo. De certa forma, esse estado de coisas contribui para a disseminação do nazismo no planeta. Olha, novo tipo de nazismo. Fui batizado, sou católico, assim, de origem, mas eu estudei, você é do Rio, né? Não, você é de São Paulo. Você é de São Paulo? Você era do Rio. Mas, enfim, eu estudei num colégio laico, um dos poucos colégios laicos da Zona Sul do Rio, que era o Colégio Melo e Souza. Tinha muito judeu, também tinha muito árabe, mas, sobretudo, tinha muito judeu, porque não tinha nenhuma implicação religiosa. E, gente, eram pessoas muito progressistas. Aquilo que você está falando é muito diferente da situação que você vê hoje. Então, isso
é que também ficou uma coisa um pouco mais truculenta. Mas, enfim, eu não vou entrar no problema interno de Israel, esse é o problema agora. Em termos internacionais, eu acho que é extremamente perigoso, esse que era o comentário que eu queria falar, porque se você falasse com vários, não vou nomear, mas com vários líderes ali da área, quase pouquíssimos simpatizam com o Hamas. Tem uns que utilizam até, mas pouquíssimos. Mas hoje, ninguém ousa criticar o Hamas publicamente em nada. Porque aquilo que você falou, que perguntou o que é a autoridade palestina, você que falou, não me lembro, a autoridade palestina que vai roubar, não há condição, não é possível, porque isso será visto como uma coisa totalmente... Não estou dizendo que não estou dando a minha opinião, mas como será visto na região como traição. Agora, a ONU está tendo uma posição única, né, nesse conflito. Eu nunca vi a ONU se pronunciar sobre crimes de guerra, abusos, como tem se pronunciado, e nunca vi um antagonismo tão grande entre o governo de Israel e a ONU. O secretário-geral, inclusive, né? Sim. E o Guterres deveria renunciar, isso é uma coisa meio inédita. Assim. Hoje, nós estamos fazendo essa entrevista na sexta-feira, vai ao ar na próxima segunda. A Assembleia Geral, por 120 votos, pediu cessar-fogo. A Assembleia Geral não tem ali, né, vota, mas não tem de obedecer. No caso do Conselho de Segurança, teria. Mas a resolução de 2016, que teve só uma abstenção dos Estados Unidos e todo o resto aprovou, justamente sobre a ocupação da Cisjordânia, também não foi seguida e não aconteceu nada. Não é? O Brasil fez uma resolução realmente espetacular. Eu acho espetacular porque o Brasil não falou, é importante que você saiba, o Brasil sabia que se usasse a expressão cessar-fogo não ia passar. Cessar-fogo seria vetado pelos Estados Unidos. O Brasil falou em pausa humanitária, em abrir corredores humanitários. O Brasil chamou o ataque de terrorista. O Brasil nomeou o Hamas. Não é? O Brasil fez aquilo que ganhou o voto positivo da França, do Conselho Permanente, membro permanente do Conselho de Segurança. E até o Reino Unido, que é aliadinho dos Estados Unidos, sempre do Reino Unido, ou seja, não votou contra. O Reino Unido não votou contra. A Rússia se absteve, disse, não é bem o que eu quero, mas tudo bem, queria que condenasse Israel, mas não está condenando. Tá. E os Estados Unidos vetaram, sob o pretexto de que a resolução não garantia a Israel o direito de se defender. E quando os Estados Unidos vetaram, ficou claro que eles fariam uma proposta que a China não ia aceitar, que a Rússia não ia aceitar, como não aceitaram, e, portanto, optaram por não fazer nada. Na própria resolução agora da Assembleia Geral, só teve 12 votos contra, eu acho. 14. 14. 14. Um deles dos Estados Unidos. Isso. Agora, que papel é esse dos Estados Unidos? Então a gente volta, porque fica um pouco incompreensível. É um universo escatológico do fim dos tempos, do triunfo do quê? Porque quando a gente pensa... vamos lá, a gente está acostumado a pensar o mundo... Eu sou católico, mas eu sou bem materialista. Eu sou desse ponto de vista. Eu estou acostumado a pensar o mundo... Bom, são interesses objetivos que contam. Sim. No fim do dia, como você costuma dizer, né? No fim do dia é isso que conta. Interesses objetivos. Mas nesse caso, qual? Ou quais? Por que os Estados Unidos vetaram? Esse é o ponto. Olha, a explicação... Bom, tem a explicação oficial, que é essa que você deu. A realpolitik. Não, eu acho que eles queriam... Eu expliquei justamente para dizer, não é isso, é falso, não faz sentido. Eu sei. Mas que você mencionou... Sim, assim, eu acho que eles queriam... Agora, por que isso também? Essa vai atrás de outro porquê do porquê, mas eu acho que eles queriam preservar para eles próprios a solução. O que eu ouvi é o seguinte, o Biden está indo a Israel com uma negociação de alto risco, de altos interesses, e a resolução agora atrapalha. E eles tinham mais, pode ser até que eles tivessem mesmo mais confiança no poder deles do que no da ONU, o que até certo ponto pode se admitir. O problema é que eles deixavam, digamos, Israel ir muito longe. Muito longe. Aliás, eles usaram uma expressão na resolução que é nós vamos optar pela diplomacia em campo. Eu falei, nossa, diplomacia em campo que é o Biden? O Biden visitar?
Mas eu acho que era um pouco isso. Eu acho que o que os deixou irritados e, de certa maneira, anteciparam, a gente já meio que sabia que talvez eles fossem vetar, né? Claro, mas tinha que testar, porque era uma coisa que tinha apoio quase unânime, né? Os dois que estavam lá só tinham se abstido. Mas era essa questão que preservar para os Estados Unidos não é para ganhar os louros, não, é para controlar a situação e controlar em relação a Israel, inclusive. A importância do mundo árabe para a economia inglesa, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, sobretudo a influência qatari na economia inglesa, neste momento, depois que foram proscritos os investimentos russos no Reino Unido, cria um impasse muito grande para a diplomacia britânica, né? Porque denunciar a influência do Catar nessa guerra, que é evidente, ou pelo menos de alguma forma... Mas eu acho que o Catar não inspirou a ação do Hamas. Mas financiou o Hamas. Financiou historicamente o Hamas. Não, financia historicamente como outros. Mas, como eu disse, o Hamas, quando disputou uma eleição em 2007, eu acho, 2006, 2007, ele venceu a eleição. Quer dizer, ele é uma realidade da vida. E houve uma tentativa, inclusive, de fazer um governo, depois de um governo de coalizão. Não deu certo, mas houve a tentativa. Então, ele era internamente lá reconhecido como um partido político. E o Hamas tinha uma atitude dupla, mas, ao mesmo tempo, também foi um dos poucos países que, naquela época, abriu um escritório, não uma embaixada, mas abriu um escritório comercial em Tel Aviv, eu acho. O Hamas... Por isso, ele também é um mediador, né? Em alguns casos. Mas ele não... Desculpa, só para não perder o fio. Não, vai. É que a atuação do Hamas naquela festa e depois daquela festa, ou seja, no fim do dia, naquela barbárie... Inexplicável. O desqualifica para qualquer interlocução, ou seja, para governar qualquer Estado palestino. Como é que o mundo civilizado vai poder aceitar ter no Hamas... Eu acho que isso não vai acontecer. Agora, não deve acontecer. Agora, a maneira de chegar lá é mostrar que a negociação dá resultado. E não foi o que aconteceu ao longo desses anos em que a autoridade palestina teve em Ramallah. Que eu insisto, é o ponto... O que aconteceu? A OLP era um movimento armado. Isso. Né? E renunciou ao uso da força em troca de ter um Estado... Aceitou a existência do Estado de Israel, dos dois Estados, para ter também fronteiras seguras, comunicação. A visita, eu visitei lá a primeira vez, é chocante você ver. Você vê os palestinos, para o pai levar o filho à escola, ali tem que dar uma volta de 2 horas, sei lá, passar em não sei quantos checkpoints e as autoestradas cortando por cima e eles não podem usar a autoestrada. É uma coisa assim inacreditável, entende? É uma coisa que parece que você está num outro planeta. E atenção, de novo, né? Mas se precisa a gente faz, não tem problema. Ninguém aqui está dizendo que o atentado é justo, que o atentado é compreensível, que o atentado faz sentido, que só aconteceu porque... Não, ele é até contraproducente, acho, para o próprio pessoal. Claro. Nada justifica aquilo. Pronto. Aliás, foi o que o Guterres falou logo de cara. A imprensa também distorceu bastante o que ele disse. Nada justifica o que aconteceu. Agora, a hora da reação também é preciso ver, né? Como é que se reage até onde. Mas no fim do dia o povo palestino está sem pai nem mãe. Não tem mais autoridade palestina, porque não atribui a autoridade palestina e, por outro lado, tem o Hamas, que não pode ter interlocução nenhuma com o mundo civilizado. Mas eu ainda creio que a solução é dar força à autoridade palestina. É a melhor solução. E o que daria força à autoridade palestina não é assim, uma coisa excepcional, não. É fazer aquele mínimo, que é garantir que a Palestina, a junção com o Hamas já seria outra complexidade de qualquer maneira. Porque, enfim, por várias razões, físicas, sociológicas, etc. Mas que a parte que eles governam, que ele possa ter um mínimo de independência real. Eles não têm porto, não tem aeroporto, não tem continuidade, as cidades não se comunicam. Nós tivemos quando eu fui com o presidente Lula, ele foi a Israel e foi a Palestina, a Cisjordânia.
nós saímos de lá, saímos de Israel, não, saímos de Belém, que era palestino, e íamos para Ramallah. Ele disse assim, olha, vocês vão fazer um percurso de 20 minutos. Nós, disseram os palestinos lá da Cisjordânia, porque eles não podiam, eles têm que passar por outros pontos. Vamos levar 2 horas e meia para fazer o mesmo percurso, a mesma distância. Que é o ponto do Thomas Friedman. Você vai ter, e ele se diz, eu estou 100% com Israel. Mas o que eu fico preocupado... Agora, você vai ter... Como é que vai ser depois? Os palestinos não vão desaparecer. Eles continuarão ali. Eles continuarão em Gaza. Eles continuarão na Cisjordânia. Enfim, é o problema mais difícil que temos e que o mais complexo, o que envolve forças mais difíceis de lidar com repercussões internas nos países, como você mencionou, e como nós vemos aqui, inclusive, através da manipulação de pessoas que nem tem nada a ver com os judeus, no fundo, mas acabam manipulando a figura de Israel com outros objetivos. Não falo das crenças religiosas, mas o uso político da crença religiosa. Então, é uma situação extremamente perigosa. E se você vê essa situação acoplada com a da Ucrânia e com a Rússia, embora que tenha razões históricas totalmente diferentes, mas acaba misturando forças antagônicas complexas. E é o mundo que a gente está vivendo hoje, extremamente complicado. Aliás, Não, continue. Não, é que o senhor falou tudo isso e nós precisamos deixar claro para você que está acompanhando a gente, o mundo, nós estamos vivendo em perigo. É bom que fique claro. Eu não me lembro de nada tão perigoso. Não esqueceu de citar mais um probleminha, que eu vou falar daqui a pouco. Eu não me lembro de nada tão perigoso, assim. Eu não acompanhei a crise dos mísseis, e ali a gente sabe que chegou muito perto, mas o senhor lembrou bem. Tinha telefone vermelho. Tinha telefone vermelho, duas pessoas que, no fundo, se portavam com uma certa racionalidade. Isso. Que levavam em conta os riscos. O senhor foi da ONU, eu lembro da cena do Khrushchev. Tão racional, o Khrushchev tirando o sapato e batendo no sapato. Mas não deixava de ser cálculo. Era cálculo. Eu sou um camponês, grosseirão, tá aqui e tal. Eles não era exatamente isso. E hoje as coisas estão fragmentadas. Então aí eu queria que o senhor falasse, porque muitas vezes fica parecendo que a paz de que o presidente Lula fala, ou a paz de que o senhor fala, é essa brincadeirinha, vamos dar as mãos aqui, ficar todo mundo... Não é isso, não. Não é a paz boboca. Não é a paz... We are the world. É isso, não é o We are the world. Tá legal, We are the world. Possível. Mas assim... Workable peace. Ajuda, mas... Paz é um procedimento para alguma coisa. É compreensão das diferenças. Compreensão das diferenças. É sentar um pouco e dizer assim, fazer um equilíbrio. Há algo a fazer. Quem não quer isso? Ninguém quer isso hoje, nem na Europa. Porque a Europa você não precisa falar, falo eu nunca foi tão melancólico, né? O quadro europeu também. Mas, enfim. É difícil, é pouca gente mesmo. O Brasil fala. Não, mas tem falado sozinho? Como é que é? Eu acho que muitos reconhecem, né, que o Brasil pode ajudar. Agora, é claro que o Brasil sozinho não tem. Eu acho que um país que pode ajudar muito, paradoxalmente, tudo que eu falo corre risco depois, né? Mas é a China. Por quê? Não é porque a China é bonzinho, não é porque o chinês é mais bonzinho do que os outros, não é isso que eu estou dizendo. Mas é porque a China prosperou com a globalização, prosperou com os anos de paz. E o Brasil, de certa forma, também. Né? Nossas exportações do agronegócio, tudo isso, elas aumentaram o mundo num mundo em que a paz predominava. Sim. Não é? Então, eu acho a paz é boa para os negócios. A paz é boa para os negócios. A guerra é boa também, mas só para um certo setor. Isso. E tem os riscos que a gente conhece. Isso. Então, eu acho que, digamos, é preciso envolver a China nesse processo. Eu achava isso na questão da Ucrânia com a Rússia, porque, veja bem, que coisa interessante. Agora a China vetou, juntamente com a Rússia, uma das resoluções. Na resolução sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, a China não vetou, ela se absteve, porque ela colocou o princípio da integridade territorial dos Estados, que para ela é muito importante,
acima, ou pelo menos equilibrando a simpatia e a amizade sem limites que acabaram de ser... uma informação por baixo não, que o senhor disse, a integridade territorial muito importante, explica por que o senhor está falando isso, porque há disputa... Bom, tem Taiwan, Tibete, Hong Kong, tem várias coisas. Para eles é absolutamente fundamental. Isso. Eu acompanhei, fui lá no Conselho de Segurança, para um assunto que aparentemente não interessaria muito, Sérvia e Kosovo, por exemplo, mas a China sistematicamente votava para manter a integridade territorial da Sérvia. Os ocidentais que hoje defendem, com razão, a integridade territorial da Ucrânia, não quiseram saber disso quando era Sérvia e Kosovo, apoiaram o Kosovo. Sim. Bom, enfim, então aí entram os conceitos subjetivos, porque, mas estava havendo um genocídio. Bem, a Rússia disse que também estava havendo um genocídio. Não estou dizendo que ela está certa, mas ela está dizendo que estava havendo um genocídio lá. Enfim, então, se você não tiver uma visão, a paz é feita de bons sentimentos, mas ela é feita também da noção de equilíbrio. De equilíbrio entre os poderes, entre os diferentes, em aceitar que o outro seja diferente, desde que ele não esteja te atacando, desde que ele não esteja te fazendo, deixa que ele desenvolva. E é preciso ter a chance de falar dessas coisas, né? O senhor falou a palavra genocídio, e aqui eu vou... a questão vocabular, que é importante. Hoje o presidente Lula deu uma entrevista para jornalistas no café da manhã e ele acusou, é a segunda vez que ele fala do genocídio em Gaza. O genocídio a gente tem a definição do TPI, né, e tem também da Convenção Internacional sobre o que é genocídio. E sim, vamos lá, as práticas em curso em Gaza são práticas próprias de genocídio, mas o genocídio não só é a sua prática, tem a motivação. E a motivação é o extermínio de um povo. Mas às vezes as coisas se confundem, né? Então, mas é que a gente tem uma lei que combate o terrorismo no Brasil que ela é engraçada, quer dizer assim, terrorismo é isso. Tudo que o Comando Vermelho, as milícias fazem, seria terrorismo. Só que na nossa lei diz que tem que ter a motivação xenofobia, preconceito, não sei o quê. Daí, então, não é terrorismo, é outra coisa. Aí não é preciso ser mais rigoroso, então, com as palavras. Assim, por exemplo, o presidente Lula, não estou precisando criticar o presidente Lula, até porque eu já falei isso. Evitar a palavra genocídio, porque não dá para atribuir a Israel a intenção de exterminar o povo palestino. O objetivo é exterminar o povo palestino, ainda que as práticas, se o objetivo resulta fosse nisso, né? No extermínio em Gaza. Isso. Eu acho que, digamos, eu não posso julgar qual é o objetivo realmente, mas que parece ser exterminar ou eliminar ou tirá-los de Gaza, né? Quer dizer, eles disseram, olha, tem que ir para o sul, e do sul, uma das coisas que os egípcios mais temem é que eles vão para estar lá. Então, enfim, eu não... E os defensores do Estado de Israel, nesse momento, também falam em genocídio. Das ações do Hamas como um ato terrorista, mas, digamos, não tem uma dimensão, por mais terrível e horroroso que seja, não vou discutir, não tem uma dimensão que aproxime da questão do genocídio. Do poderio bélico, mas não da intenção, efetivamente. Não, na intenção não, mas é que não é feito só de intenção, é feito da prática. Porque a intenção ali foi matar porque era judeu. Não? Tanto é que pessoas pacifistas... Não, que aliás é o objeto próprio não tem, Sim. Enfim, não era de... Pode ser até o objetivo último lá do Hamas, não estou discutindo, mas não. A ação tremenda, horrível, trágica, mas em termos numéricos não se compara com o que está acontecendo em Gaza. Como o senhor vê essa crítica que se faz muito dura? O Brasil segue aquilo que a ONU segue. Se a ONU considera terrorista, considera terrorista. Se não, não. Né? Ainda que o Lula tenha falado em terrorismo, ainda que a resolução do Brasil tenha falado em terrorismo. Mas não qualifica o movimento. Porque é complicado isso, veja bem. Podia citar vários exemplos, vou me limitar aqui à região. Você que acompanhou sempre a política externa brasileira e sabe como havia pressão para que o Brasil declarasse as Farc movimento terrorista. Hoje as Farc fazem parte, não as Farc, mas grande parte das Farc fazem parte do parlamento e alguns até do governo colombiano, através de uma negociação que possibilitou a paz, uma paz relativa ainda, mas a paz, na Colômbia. Então,
como dizia o Kofi Annan, você não negocia com o seu amigo, você não negocia com o adversário, com o inimigo. Então, quer dizer, essa eu acho que é uma explicação, não é a única. Mas você tem que fazer isso por quê? Porque se você vai... Vou pegar um exemplo qualquer, não quero ser citado literalmente, que pode ser postado, mas pega Índia e Paquistão. O que para um é um movimento de libertação, para o outro é um movimento terrorista. Então, por isso que a gente só segue a ONU. A ONU nunca conseguiu fazer uma definição de terrorismo. Porque, por exemplo, muitos países, inclusive países árabes, dizem, bom, o movimento de libertação nacional não é terrorismo, como o CNA, o Conselho Nacional Africano do Mandela, durante muito tempo foi classificado como movimento terrorista. Por quem? Então, é difícil você dizer. Assim como os britânicos chamavam o Irgun do Menachem Begin de terrorista. E teve o ataque, né? Ao King David, ao Hotel King David. Assim como o Ben-Gurion falou, eu vou afundar o seu navio. E afundou. O navio Altalena, que está lá. Né? E era terrorista. É complexo. Então, eu acho que, digamos, você pode dizer que o ato é um ato terrorista, mas para classificar o grupo, porque o Hamas também tem várias coisas, tem um braço armado, tem uma parte política, tem as pessoas... Então é difícil você fazer uma classificação única, e até porque você corta todo o diálogo, aquilo que eu já disse. Quando você for fazer a paz, você vai ter que conversar com alguém. Quer dizer, a ideia de que você vai eliminar, que eu já ouvi, o Hamas como Estado Islâmico, é um erro. O Hamas, claro que ele não representa o povo palestino, mas ele é embrenhado na população. Tanto que nenhum país árabe, mesmo os países árabes que não gostam do Hamas, que temem até uma influência do Hamas, como o Egito, como a Arábia Saudita, mas eles não entram nessa... Aliás, a Turquia também não, o turco também não. O Erdogan se negou a classificar o Hamas de terrorista. Vai além disso. A Turquia reconhece o Hamas, recebe os representantes, não reconhece como Estado, mas reconhece, recebe representantes do Hamas. Isso não relativiza o crime cometido agora. Eu estou dizendo... Aliás, nunca. Que se alguém estiver achando isso, não está entendendo nada da mas conversa. as pessoas misturam isso, sabe? Sim. Agora, por exemplo, a Noruega. Quer dizer, quando ela começou a negociação que levou a Oslo, né? Aliás, começou antes em Madrid e tal, mas que eles que se empenharam muito, lidava com a OLP. Eu não sabia dizer exatamente de todos, mas a OLP, durante muito tempo, foi considerado um movimento terrorista. E foi a negociação que transformou isso na autoridade palestina, que é visitada por... E praticou efetivamente atentados terroristas? Efetivamente. Então... Atentados terroristas. Vamos mudar um pouquinho? Vamos. Voltar à China. Está longe, mas perto. É o maior parceiro comercial do Brasil. Sim. Ao que parece, os Estados Unidos se arrependeram de planejar a transformação da sua industrialização em pós-industrialização, tendo a China como instrumento disso. Vocês falaram do Henry Kissinger, das relações mencionadas no On China, que é o famoso livro do Henry Kissinger, da sua aproximação, dos diálogos com Zhou Enlai e depois com Deng Xiaoping. Hoje se lê inúmeros textos de gente dos Estados Unidos apostando que um conflito com Taiwan possa ser uma maneira de refrear o crescimento da China. E que isso seria bom para os Estados Unidos. Eu já li mais de um paper nesse sentido, que me parece uma loucura. Como é que o Brasil se colocaria diante de um conflito entre a China continental e Taiwan? Fica pró-China ou não? Olha, eu vou te dizer, digamos, a nossa posição básica. A gente reconhece a integridade territorial da China e a gente pratica a política de uma só China. Okay. Então, que foi, aliás, importante. A condição para que houvesse o restabelecimento de relações diplomáticas entre os Estados Unidos. O Brasil acabou reconhecendo muito antes, na verdade, né? O Geisel, mais uma vez, sim, revelando capacidade estratégica, ele viu para onde as coisas estavam andando e 4 anos, acho que 4 ou 5 anos antes dos Estados Unidos... E a ONU também, né? Taiwan não tem representação na ONU. Não tem. Não. Aliás, Taiwan, quer dizer, a China... Bom, enfim, essa é uma longa história, mas você vê como é que é irônico. Quando a aspiração do Brasil de ser membro permanente do Conselho de Segurança, que o Roosevelt apoiava, aliás, ele propunha até quase, né? Depois ele morreu.
em grande parte, não é a única explicação, mas em grande parte há outras explicações. O Stalin era contra, o Churchill também era um pouco contra, porque ele queria mais um equilíbrio, mais força para a Europa, né? Mas enfim. Mas então que os Estados Unidos, na realidade, optaram por apostar as fichas na China nacionalista. Graças a isso, eles têm hoje a China popular, né? Aliás, até justo, porque é um dos maiores países do mundo, né? Justo mesmo. Aliás, o presidente Lula hoje falou contra o veto, também, que é uma coisa... Sim. Enfim, o Conselho de Segurança tem que mudar. Quer dizer, não tem sentido uma resolução que é aprovada por 12-1 ser vetada. E a Rússia faz a mesma coisa também, e a China fará se tratarem do assunto dela. Eu acho que esse não é o caminho, até porque quando o veto terá sido sempre discutível, mas você pode compreender que na esteira da Segunda Guerra Mundial, já com áreas de Guerra Fria, embora não tivesse formalmente começado, o veto foi, sobretudo, uma exigência do Stalin, né? Ele fosse preocupar que, digamos, uma coisa que significasse um ataque direto, quer dizer, a Rússia. Então, a Rússia vetava. Tem até um certo sentido na época. Mas hoje você veta sobre qualquer coisa. Você tem uma resolução sobre pandemia, tem veto, porque... mas não tem tanto veto, porque tem o veto oculto, porque o cara anuncia que vai vetar, a resolução já não passa. Antes, né? Pandemia, sobre o clima, sobre as questões mais variáveis. E mesmo essa de Israel, da Ucrânia, a Ucrânia é um pouquinho diferente, porque é o interesse imediato da Rússia. Da Israel não era... Quer dizer, você não pode dizer que a segurança dos Estados Unidos está ameaçada. As preferências, a aliança dele podem estar, mas não... Então, é uma pena, realmente, porque a resolução brasileira, como você lembrou, foi não só muito hábil, mas ela realmente procurou ser uma conciliação, né? Tanto que, enfim, países do bloco ocidental, todos eles apoiaram, a Rússia se absteve, um esforço muito grande e nada. Não, foi construída com grande habilidade e me parece que... E tolerância, espírito de tolerância, de procurar conciliar, de encontrar situações. Situação europeia, os movimentos migratórios em direção à Europa, causados por conflitos, mas também pela pobreza, de certa forma, salvam a Europa do envelhecimento da sua população para fins de trabalho, né, do mercado de trabalho e das suas economias, mas, ao mesmo tempo, criam uma tensão, uma reproletarização da Europa, de certa forma, e uma tensão social naquele continente, em vários países. E a ascensão da direita. Como é que o senhor vê isso? Queria ouvir sua opinião sobre isso, sobre esse cenário. Gente, não tem solução para tudo, porque as coisas são complicadas. Mas o presidente Lula tem acentuado e disse que esse será um tema central no G20, a questão da desigualdade. Que, em grande medida, esses movimentos migratórios são a ressaca do colonialismo. A ressaca agora está voltando, né? Está sendo regurgitado o colonialismo, de certa maneira, que era inevitável. Foi uma situação que os europeus criaram, enfim, e tem que lidar com eles de uma maneira tolerante, tem que lidar com eles ajudando mais os países a se desenvolverem, porque ninguém deixa a sua terra à toa. Um ou outro, né? Talvez deixe, porque tenha fascinado lá pela Torre Eiffel ou pela Estátua da Liberdade. Mas uma segunda onda mas a grande maioria ela deixa por causa da miséria, da pobreza, da falta de condições, das humilhações. Então, a melhor maneira de lidar, e é uma coisa que o presidente Lula tem dito, é você ajudar, seja pelo investimento, seja pelo comércio. A famosa UNCTAD, que UNCTAD no início chamava, nem ela chamava UNCTAD, a gente chamava no nome mesmo em português. Difícil de pronunciar, porque ficava meio assim, CNUCD, Conferência das Nações Unidas de Comércio e Desenvolvimento. A ideia era essa, você, através do comércio e dos investimentos, possibilitar o desenvolvimento dos países mais pobres. E aí você não teria essa onda migratória. Talvez tivesse alguma, de qualquer maneira, não sei, mas não tanto. Agora, eu acho que sim, os europeus têm que ser tolerantes e aceitar essa realidade. Nós estamos diante de eleições na Argentina, segundo turno das eleições na Argentina, e existe a possibilidade de ser eleito presidente da Argentina um anarcocapitalista, sedizente anarcocapitalista,
apoiador. Engraçado que a gente conhecia o anarco-sindicalismo, né? Agora tem o anarco-capitalismo. Lembrei do filme do Monty Python. Lembra o rei Arthur chega num campo... Até o Penteado lembra. Chega no campo e diz, quem é o seu rei? Que rei? O quê? A gente é uma sociedade anarco-sindicalista. É um anarco-capitalista, seja lá o que venha a ser, que quer acabar com metade da burocracia de Estado na Argentina, e que é evidente... Porque você fala, desculpa se eu interromper, que falar acabar com metade da burocracia do Estado pode até parecer uma coisa boa. Não. Mas na realidade é acabar com os programas sociais, acabar com o apoio aos aposentados, aos velhinhos, entre os quais hoje em dia... Segundo ele, como tem 40% de pobre, ele vai acabar com os programas sociais, que é para resolver tudo. Um revisionista da ditadura argentina e das mortes que lá ocorreram, mortes violentas que lá ocorreram. O senhor, obviamente, como disse o Reinaldo, é um defensor da autodeterminação dos povos, na escola do Santiago Dantas, e também um defensor do protagonismo do sul do mundo em relação ao resto do planeta. Como é que fica o nosso projeto de Mercosul, o nosso projeto de Sul Global, se o Milei foi eleito presidente? Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. Eu fico preocupado não é com o nosso projeto, eu fico preocupado com a nossa região, Aliás, é bom a gente estar falando disso, porque sempre se computou, e eu não menosprezo, evidentemente, o Mercosul, sempre se considerou que o Mercosul como um projeto comercial e econômico. Então, mesmo assim, ele foi muito importante. Em certa época, depois caiu um pouco, mas ainda hoje é importante. A indústria de São Paulo... As pessoas diziam assim, a Argentina, naquela época que eu negociei o Mercosul, participei da negociação do Mercosul, a Argentina é o tamanho de São Paulo. Eu falei, São Paulo é pouco? É uma pergunta assim, sabe? Muito importante. Mas, enfim, então tem esse lado. Mas o principal objetivo do Mercosul e do conjunto da integração sul-americana é a paz. É a paz. É pela cooperação. Eu fui ministro da Defesa e eu dizia, em vez de você ficar pensando nos inimigos, para fora da região você pode imaginar dissuasão. Na região, a melhor dissuasão é a cooperação. Sim. Faz coisas juntos, positivas. Né? Como o Brasil tem com a Argentina, quer dizer, o programa da ABAC, de inspeções nucleares, o programa, até que nós passamos até um reator de pesquisa conjunto. Isso é que aproxima, isso é que afasta a perspectiva da guerra. Então, e dos conflitos, acho que a guerra hoje é impensável, né? Agora, a gente pensa que certas coisas jamais ocorrerão, mas se você caminha, podem ocorrer. Quando o Bolsonaro estava aqui, e não vou nem mencionar o nome do chanceler, porque não interessa, mas nós estivemos à beira de uma guerra com a Venezuela. Porque não é que... Eu nem sei se ele estava pensando em guerra, mas, sabe, o chanceler num país, vai lá a pretexto da intervenção humanitária, entra lá com um caminhão, leva um tiro... O sujeito lá que estava em Sarajevo e matou o arquiduque, ele não pensava, estou começando hoje a Primeira Guerra Mundial. Vamos matar esse Ferdinando aí, você vai ver só, não vai acontecer nada. Aí então eu disse isso antes, claro, você vai respeitar a soberania do país, isso é indiscutível, ninguém vai fazer intervenção, nem nada disso, nem tem cabimento. Agora, isso não impede que a gente tenha simpatias e não defenda o que a gente acha que é do interesse da região. Da paz, da raça. E eu dizia sempre, independentemente, importante que prevaleça a racionalidade. Né? E eu acho que é nesse contexto. Nós nos demos bastante bem com governos de direita aqui na região. O Pinheira, por exemplo, do Chile, veio aqui várias vezes no Brasil, tinha uma relação até pessoal com Lula também. Não quer dizer que a gente não prefira a Bachelet, mas porque está tudo dentro, você pode gostar ou não, mas está dentro do domínio da racionalidade. Sim. Quando a coisa sai da racionalidade, como saiu aqui no Brasil também, aí é muito grave, muito perigoso. Né? Esse negócio da Venezuela é bom lembrar que chegaram a oferecer, se não querer que desmatasse um pedaço ali da Amazônia para americanos ocuparem. Os militares falaram, mas nem pensar, isso não vai acontecer. Imagina, porque aí tem o nacionalismo, né, os nossos militares. Ninguém vai botar avião na nossa Amazônia, ou o que quer que seja. Mas os malucos pensaram efetivamente nisso. Né? E é bom que você saiba que durante a ditadura militar brasileira, com ditadura militar na Argentina, havia uma espécie de corrida nuclear entre as duas ditaduras, que em tese eram amigas. Então, assim, é um problema. Não, a hipótese de guerra
hipótese 1 era a Argentina, né? Era a Argentina, durante muito tempo, por mais insano que isso pudesse parecer contraditório entre duas ditaduras. Para fazer um pouco de justiça, já na ditadura foi mudando um pouquinho. A Guerra das Malvinas fez com que a gente compreendesse também outros interesses e tal. No final já. O senhor é otimista, ministro? Você está falando na vida? Eu acho. Na vida eu acho até. Na vida eu acho que o senhor tem. Se eu não fosse otimista, eu não estava aqui. Na vida eu acho que sim, porque o senhor é uma conversa muito agradável, tem um ar muito tranquilo. Agora, a gente tem... Mas eu acho que a gente está vivendo... Outro dia eu tive uma entrevista com outro entrevistador, amigo meu, e ele começou a falar muita tragédia. Eu falei, bom, vamos lembrar também que as pessoas nasceram, pessoas se amaram. Enfim, a expectativa de vida aumentou. O senhor disse burocrata, mas o senhor é um artista. O senhor é um artista originalmente. Enfim. Só não termina, que eu tenho mais uma pergunta. Não vou terminar não, mas eu queria saber... Legal. Não, eu sempre fui otimista, sabia? Eu sei, até, digamos, nas minhas preferências artísticas, já que você mencionou, sobretudo de cinema, literatura também, mas o cinema, com o qual eu lidei mais, eu sempre tive uma vocação por aqueles que, apesar de ver toda a tristeza, têm uma esperança. Eu acho que quando a pessoa nega toda a esperança, eu falei, mas então não tem mais. Ou o senhor quer ser um certo pessimismo intelectual, porém um otimismo na prática? Até porque negar toda a esperança é, de certa forma, uma irracionalidade, porque o desastre não vai sempre acontecer. Não, você tem que ter, a humanidade sempre, de alguma maneira, eu acho que há momentos de grande perigo, né? A peste, no fim da Idade Média. Mas até isso passa. Até isso passa. Até isso passa, mas a pandemia mesmo, essa quando começou, a gente não sabia até onde iria, né? Presumia que poderia ser contida, mas que tragédia que foi, né? Inesperado, o aquecimento global, os problemas que tem causado e a ameaça real de uma guerra global. Eu não chego a dizer, porque eu não chego a pensar muito numa guerra nuclear. Eu acho que seria um extremo, mas pode acontecer, sabe? Porque sai de controle às vezes, né? Mas eu acho que... E agora essa mistura, o prolongamento da guerra da Rússia com a Ucrânia, como se quiser chamar, e essa coisa do Oriente Médio, cria um mundo de tensão muito complicado. Um mundo de tensão complicado que é ruim para os negócios, é ruim para a produção, né? E para tudo. Não vou encerrar, não. O Biden pediu 74 bilhões lá para o Congresso e ele disse que são 14 bilhões para Israel e são 60 bilhões para a Ucrânia, né, de dólares. E tinha um pouquinho para Taiwan também. E tinha um pouquinho para Taiwan. Isto é o que é uma unipolaridade que já não aconteceu, porque durante um tempo, o fim da história, o Fukuyama, e aí somos nós, acabou e estamos sozinhos no mundo. E, no entanto, a história continuava, né? E continuou, e nem sempre no sentido que os Estados Durou Unidos... muito pouco o fim da história. O fim da história durou muito pouco. É uma unipolaridade que não aconteceu, quer dizer, a ordem americana, a famosa ordem americana, ela de fato não aconteceu, ela está acabando, ela está se fragmentando e o que a gente tem aí é um último rugido, falamos do Milley agora, né? É um último rugido do leão, assim, que, olha, da águia, a águia meio... E aí, então, na hora que ela está mais ferida, ela vai para o extremo da beligerância. Olha, eu acho que é uma tensão que sempre houve nos Estados Unidos também, e entre, digamos, uma corrente mais pragmática no passado, que especialmente aquilo que chamavam lá os Rockefeller Republicans, né, que eram os que queriam, olha, vamos fazer, mas vamos manter a paz, vamos manter a ordem, que ela é bom para os negócios, vamos fazer assim. E uma tendência mais, que eu chamaria de cruzadista. Aliás, as palavras aparecem diretamente lá no livro do Kissinger. Crusader. Crusader. Pois é. E eu acho que... eu lamento muito, porque tenho muita simpatia pela agenda interna do Biden, mas eu acho que isso está se fortalecendo. O único presidente americano que eu saiba que falou de maneira positiva, não é que tenha elogiado, mas que ele reconheceu como um fato a multipolaridade, foi o Obama. Foi o único. Ele falou, não, nós vivemos num mundo multipolar, foi atacadíssimo pelos neocons todos por ter dito isso, mas a verdade é que você vê novamente essa luta do bem contra o mal.
E eu acho que a história não é isso. Não tem o bom e o mal. Pode ter um pior, um pouco melhor, mas cada um vai depender. Mas você tem que ter a tolerância e tem que ter o equilíbrio. E sempre foi assim. Sempre que alguém achou que podia fazer e mudar o mundo, a sua imagem e semelhança, o que houve foi destruição, guerra e tragédias. Quero fazer a última pergunta. Faça. Nós temos que liberar Não, o tem mais ministro. Não, temos que liberar o ministro. Mais de uma hora e meia de conversa. Aliás, podíamos ficar aqui, da nossa parte, até amanhã. Isso é uma aula. A hora que eu falou do Obama, me deu uma vontade de falar dos erros do Obama também no Oriente Médio, mas depois a gente faz outra. Dá para Irã, Lula e Obama, tem muita coisa para falar. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque nós menosprezamos a sua passagem pelo Ministério da Defesa. O senhor foi ministro da Defesa da presidente Dilma, sucedido pelo ministro Jacques Wagner, no final do governo da Dilma, não é isso? No segundo mandato. Segundo mandato, isso. E, bom, como é que o senhor olha hoje, encara a situação das Forças Armadas brasileiras? Porque as Forças Armadas perderam a narrativa no final da ditadura. Né? Ficou uma situação... o país observa as Forças Armadas como vilã da ditadura, adequadamente, no meu modo de ver. Ao mesmo tempo, no começo do governo Bolsonaro, as Forças Armadas tinham uma avaliação popular enorme. Né? Depois do 8 de janeiro, e com tudo que vem acontecendo e se sucede desde 8 de janeiro, as Forças Armadas perdem enormemente em apreciação pública. Mas só um parênteses, uma parte perde da própria direita porque eles queriam um golpe. Claro, claro. Enfim. De qualquer forma, o senhor vê a necessidade de ressignificar, de dar uma nova lógica de funcionamento para as Forças Armadas? E qual seria? Por exemplo, eu não concordo em nada com muitas pessoas que sobre outros assuntos até simpatia, quando se fala vamos acabar com as Forças Armadas, não pode. Ao contrário, o Brasil é um país que tem quase 17 mil quilômetros de fronteira, tem 8 mil quilômetros de litoral atlântico, enfim, entre outras coisas, riquezas, minerais, etc. Amazônia, imagina. Ele precisa ter defesa. Um monte de países hegemônica torceria por isso. Claro. Agora, eu acho que, digamos, nós temos que redefinir. Eu acho que as Forças Armadas têm que se auto-redefinir. Isso é uma explicação histórica muito longa e tem outras pessoas que estudaram mais do que eu, apesar de eu ter sido ministro da Defesa, então não quero mais. Eu acho o seguinte, num período de total instabilidade do Brasil, quando as instituições estavam ainda se definindo, havia... Né, as oligarquias estaduais, etc., as Forças Armadas, com tenentismo, tiveram um sentido até progressista. Depois se dividiu, e, enfim, nós sabemos, eu não vou repetir a história toda. Mas depois elas foram muito manipuladas num período de Guerra Fria, enfim, também em função de questões históricas, participação da guerra e a aproximação com os Estados Unidos e o fato do conflito real que havia nessa época entre o comunismo e o capitalismo, vamos dizer assim, ela tomou um partido. E em 64 agiu, depois de várias tentativas frustradas ou que não foram levadas a cabo, em 64 agiu. Foi um grande erro. E eu acho que quando ela saiu, ela ainda ficou com um pouco de nostalgia disso, sabe? Porque de nostalgia, da influência, a nostalgia do papel histórico. Eu me lembro de um quadro que tem na... De guardiã dos valores ocidentais aqui no Brasil contra o comunismo. Mas isso já não era tão forte. Eu acho que isso também... A gente fala muito das Forças Armadas, e eu concordo que elas têm que ser reformuladas e redirecionadas, elas têm que se autorredirecionar e compreender que elas defendem um grande país. Mas defendem contra eventuais inimigos externos reais, não imaginários. Isso. E não tem nada a ver com a parte interna. Né? Pode ou não ser usado como força subsidiária, dependendo do julgamento de cada situação, não quero entrar nisso. O presidente já fez um pronunciamento hoje sobre isso. E é o que tem que ser... Não vai ter. Que eu acho que tem que ser. Pois é, que não vai ter, etc. Para evitar estimular. Agora, então isso é uma coisa. Agora, e é preciso que ele se... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, na realidade, eu acho que... Então, havia esse sentimento, acho que, sobretudo, a nostalgia era menos ideológico, na minha opinião, do que a nostalgia de ter importância no país. Entendi. E de poder... E viram uma chance. Agora, elas foram chamadas pela elite civil. Isso não tem dúvida. Né? Não foram eles que tramaram o golpe contra a Dilma. Os civis é que foram lá procurar
e dizer assim, olha, vai ter que acontecer isso, vocês seguram as pontas, aí eles se sentiram revalorizados no mau sentido. No mau sentido. Foi isso que aconteceu, na verdade. E com o Bolsonaro, o oportunismo de, além de tudo, ocupar cargos, ter influência, ter ministro da Saúde. Gente, que cabimento que tem. Que cabimento que tem. Né? Então, isso se deformou de maneira... E com a crença ingênua de que eles poderiam comandar o Bolsonaro. Eles acharam que poderiam segurar o Bolsonaro. Que era mais uma ilusão. Mas que pelo menos não seriam manipulados por ele, como foram. Até porque o Bolsonaro, você vê, até é diferente, mas não é uma outra análise que está entrando aí, mas diferentemente dos governos militares, eu acho, pelo menos, que o Geisel, mesmo o Figueiredo, nunca falou meu exército. Porque na concepção deles, eles podem até fazer o exército do Estado. Isso. Ou o Estado do Exército, sei lá, mas enfim, mas não meu exército. Essa coisa eu nunca tive, isso é uma deformação total. Mas enfim, isso que você disse no começo, assim, de que elas saíram desacreditadas e tal, eu acho que é mais verdadeiro agora do que depois do início da democratização. E eu acho que isso eles acho que têm consciência, mas é um trabalho que tem ainda que ser feito. O que eu conheço dos comandantes atuais me inspira a confiança de que eles querem ir nessa direção. Agora, não é fácil para eles próprios ali dentro, porque houve esses hábitos. Aí eles mas nós, sabe, nós ajudamos, nós fazemos. Eles se consideram muito competentes e olham em volta e acham que o resto da burocracia não corresponde. Não sei, mas eu acho que é o seguinte... Porque o militar, até se você olhar, não estou justificando o que aconteceu em 64, e eu acabei de dizer que fiquei 5 anos querendo sair do Itamaraty por causa de 64. Tinha acabado de entrar, né? Mas eles usavam assim, o argumento da ordem, né? Aquela bagunça não podia continuar. Mas, gente, mais bagunça do que o Bolsonaro fez com as instituições brasileiras. Bolsonaro destruiu, o governo Bolsonaro destruiu, ou quase destruiu, instituições que foram criadas pela oligarquia brasileira, algumas delas, né? Eu dou um número. O Bolsonaro demitiu 9 generais e todos eles meio com desonra, assim, com humilhação. Porque não quiseram... Porque eles não quiseram trabalhar na base do meu exército. Isso. O Pujol, por exemplo, eu acho que é um gesto que vai ficar o fato dele ter dado o cotovelo. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Isso. Então, eu acho, em suma, os governos que mais investiram em equipamento para as Forças Armadas foram os governos do Lula e da Dilma. Submarino, caça... mesmo para o Exército, equipamento do Exército, equipamento eletrônico do Exército, que foi desvirtuado. O centro cibernético, que é uma coisa importante, todo país tem que ter para se defender do exterior, né? Lógico, né? A espionagem que houve contra a Dilma, por exemplo, nós totalmente abertos, você trabalha com software estrangeiro, etc. e tal. O governo da Dilma tentou mexer nisso. Então, isso é que é preciso desenvolver, essa capacidade. Eles não têm que se meter na política. Não tem que se meter na política. E eu acho que nós também temos... Até eu digo assim, olha, eu não quero quando eu estava lá, dizia assim, eu não quero general esquerdista, não faço questão. Ele tem que ser legalista. Legalista, tem que respeitar a lei, a autoridade e o poder civil. O ministro, como Cândido Voltaire, ele acha que o mundo caminha para melhor, com algumas dificuldades, mas é preciso cultivar nosso jardim. É verdade. Precisamos cultivar nosso jardim, é isso? É o que eu tento fazer. Foi bom demais. Até hoje. Só que meu jardim hoje em dia está menorzinho. Será? Menor, é o planeta. Ministro, nós terminamos aqui. Obrigado. Olha aqui, gostou da conversa? Você acha igual em todo lugar? Acho que não, hein? Nossa conversa é muito boa. Dá like aí, se inscreva no canal. Obrigado, ministro. Obrigado. Obrigado.